Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Eu Tento Ler. Hoje eu vou falar sobre Diva, do José de Alencar. Esse livro é o segundo romance dele, veio depois de Lucila. E nesse livro, a Emília, que é a protagonista, aos 13 anos ela teve uma doença que ninguém sabia o que era, uma doença muito grave, que ela tinha muita febre, ela quase morreu por causa disso. E o Augusto, que era médico, ele tinha acabado de se formar, ele conseguiu curar ela e a família dela ficou muito grata a ele. O pai dela queria pagar uma quantidade enorme de dinheiro a ele e ele não aceitou. Depois disso, ele foi para a Europa e no meio do caminho dessa viagem ele tinha que ir para Recife para pegar um navio para a Europa. Ele tinha que ir do Rio de Janeiro para Recife e foi nessa viagem entre o Rio de Janeiro e Recife que ele conheceu o Paulo, protagonista de Lucila. E eles começaram a se corresponder através de cartas por muito tempo, até que o Augusto, depois que voltou da Europa, ele foi terminar os estudos de medicina dele na Europa. Depois que ele voltou, a Emília já estava com 17 anos e ela estava totalmente diferente da Emília que ele conheceu, que era uma menina de 13 anos, cheia de espinha, desengonçada, magrela e tal. E quando ele voltou, ela tinha se tornado uma jovem exuberante e uma jovem diferente das outras jovens da época. Então, ele se apaixonou por ela, logo de cara, mas ela não dava valor a ele. Às vezes dava, às vezes não dava. Às vezes dava esperança e às vezes nem dava atenção a ele. Então, o livro foi escrito como uma carta endereçada ao Paulo, porque eles se correspondiam. E durante muito tempo, o Paulo não recebeu mais nenhuma carta do Augusto. E quando ele recebeu, foi uma carta enorme, em forma de livro, e em muitas partes do livro o Augusto cita o Paulo como se ele estivesse narrando a história em primeira pessoa para o Paulo, através de uma carta. O relacionamento entre Augusto e a Emília foi bastante complicado, foram várias idas e vindas, que é clássico da literatura de José de Alencar, esse tipo de relacionamento. Por isso, quando você vai ler José de Alencar, você tem que pensar como as pessoas da época, como as pessoas do século XIX no Rio de Janeiro, final do século XIX, como aquelas pessoas pensavam, como elas se comportavam. Senão você vai achar tudo muito clichê, tudo muito batido. Então é isso, e eu espero que quem lê goste, porque o livro é bem interessante. Apesar de toda essa linguagem antiga, você tem que pensar com a cabeça de antigamente. Então, mas o livro tem uma magia, tem um brilho, tem uma coisa muito expressiva do José de Alencar, e a literatura brasileira a gente tem que valorizar também. Então é isso, e até a próxima.